Queridos, nós vamos compartilhar uma palavra de Deus no coração de vocês, uma palavra muito especial, uma palavra extraordinária. E, na verdade, hoje nós queremos nós queremos dar os primeiros passos na direção do nosso tema do próximo ano, que é o ano do jubileu. É o ano do jubileu. E o ano do jubileu, ele traz coisas tremendas, maravilhosas. E nós precisamos entender o que é o ano do jubileu para conscientemente podermos trazer à existência, materializar aquilo que Deus tem prometido na palavra dele. Nesta primeira palavra, nós vamos estabelecer aqui decretos proféticos, declarações proféticas, liberações proféticas sobre a sua vida. Se eu fosse você, eu diria amém. Graças a Deus por isso, graças a Deus. E eu quero ler 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 20, 21 e 22. A palavra de Deus declara assim: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, o rei Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Aleluia, 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 aleluia. Uma das estratégias mais antigas e uma das estratégias mais poderosas de Satanás contra a vida dos membros de uma igreja é levar os membros da igreja a duvidarem da voz profética que sai do púlpito. Se você duvidar do que eu estou falando, você não obterá a vitória. Novamente o texto. Josafá, o rei, disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados, estabelecidos. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Tenham fé nos profetas do Senhor e vocês prosperarão, diz uma outra versão. O próximo versículo, por gentileza. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Indo à frente do exército, cantando, eles diziam: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores a Deus, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Queridos, esse texto diz que Israel nem empunhou a espada, nem colocaram flecha nos seus arcos, nada, absolutamente nada. Eles começaram a celebrar o Senhor, a entoar louvores ao Senhor, a cantar louvores ao Senhor. E enquanto isso, os seus inimigos foram derrotados. Para o ano de 2016, meu irmão, minha irmã, por gentileza, rogo-vos, chegue antes do louvor começar. Chegue antes. Louve ao Senhor com alegria. Entoe louvores ao Senhor. E enquanto isso, portas se abrem, amarras são quebradas, grilhões são despedaçados, setas do inferno são destruídas, enquanto você está louvando e exaltando o seu Deus. Aleluia. 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 Esse texto está dizendo: como é que nós somos estabelecidos, como é que nós somos sustentados? Crendo no Senhor nosso Deus. Diga assim: eu creio no Senhor, o meu Deus.
Esse versículo diz: como é que nós prosperaremos? Como é que nós teremos vitórias? Crendo nos profetas do Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu primeiro pensamento que eu quero compartilhar: decretos proféticos. Decretos proféticos. O grande segredo dos decretos proféticos é saber onde nós encontramos a raiz, a matriz profética de Deus. Onde é que está a declaração profética de Deus? Onde que podemos encontrar? Muitas pessoas ao longo da carreira cristã têm ficado frustrados, tristes, abatidos com declarações proféticas, com anúncios proféticos, e têm dito: isso não tem acontecido, isso não tem sido estabelecido, por ouvirem declarações proféticas sem raiz, sem base bíblica. É por isso que não tem acontecido. Quando nós falamos de decretos proféticos, nós estamos falando de declaração bíblica. Declaração da própria palavra de Deus. Somente a Bíblia Sagrada é o lugar onde nós temos o lastro, o fundo para sacar, para obter o conteúdo profético. Na Bíblia nós encontramos a palavra profética do nosso Deus. Tudo o que a Bíblia diz se cumpre. Tudo o que a Bíblia diz se cumpre. Aleluia. O próprio Senhor Jesus disse: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jamais passarão. Mas Pio, como é que funciona esse decreto profético? Primeiro, você precisa declarar a palavra, Bíblia Sagrada. Eu quero que você aprenda isso. Se abrimos a palavra de Deus em algum dos salmos, por exemplo, o Salmo 91, e deixarmos ali no nosso estabelecimento comercial, industrial, escritório, casa, eu vou deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Pelo fato de eu deixar esse texto ali, a Bíblia aberta nesse texto, eu serei automaticamente abençoado. Sim ou não? Não. Meu Deus. Yes. Não. Não. Que igreja linda. Se eu pudesse escolher pastorear uma igreja, eu queria pastorear essa igreja aqui. Deixa eu confessar um pecado meu aqui. Eu fiquei na quarta bamba, falei: será que alguém vai dizer sim? Não basta você deixar a Bíblia aberta em um dos salmos. Isso não funciona. Não é assim que funciona a Bíblia. É necessário você ler a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E ainda mais, depois que você lê, depois que você ouve, você precisa declarar, verbalizar. E ainda mais, depois que você declara, você precisa ver, enxergar aquilo acontecendo. É assim que funciona, amados. Você pega um texto bíblico, você declara o texto bíblico, você imagina, vê o texto bíblico acontecendo, pronto, é teu, acontece. É assim que funciona. Eu sou o primeiro profeta sobre a minha própria vida. Eu sou o primeiro profeta sobre a minha vida. Na minha boca, a palavra de Deus também é palavra de Deus. Quando você declara a palavra de Deus, na sua boca, nos seus lábios, ela é palavra de Deus. Viva, eficaz, poderosa, cortante, penetrante. Na minha boca está o milagre que eu preciso. Aleluia. Aleluia. Por gentileza, repitam todos comigo assim: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte. Eu falo palavras de saúde e não de doenças. Eu falo palavras de riqueza e não de pobreza. Porque na minha boca existe um milagre. Aleluia, aleluia. Se você crê,
Abençoe a Jesus com um aplauso. Ele é digno. Ele é digno. Mas, Pio, você acabou de dizer que para eu fazer uma declaração profética, eu preciso ter uma base bíblica. Me dê uma base bíblica para isso que eu acabei de dizer. Eu li o teu pensamento, hein? Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder daquilo que nós declaramos, daquilo que nós falamos. É o que a palavra de Deus nos ensina. Queridos, é urgente a necessidade de sabermos. E quando eu estou falando aqui saber, eu estou usando a palavra grega epignosis. Epignosis. É urgente a necessidade de sabermos que existe em nós um poder imenso. E muitas coisas nós não conquistamos no ano de 2015, porque nós estávamos esperando que algo de fora viesse nos socorrer, algo de fora viesse nos assistir, algo de fora nos fosse dado. E na verdade isso já está em nós. O poder já está em nós. Precisamos aprender a usar esse poder com eficácia. Precisamos aprender a usar esse poder de fato de uma maneira que glorifique o nosso Deus. Foi Ele quem nos deu esse poder. Precisamos crescer ao ponto de sabermos em como usar este poder. No ano de 2016 eu declaro que você saberá como usar o poder que Deus colocou, derramou sobre a sua vida. Aleluia! 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 Vamos usar o poder da palavra de Deus. Vamos usar o poder da palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós temos a nossa escola de teologia, nós temos a FATEM. Meu irmão, pelo amor de Deus, inscreva-se, seja um aluno dessa escola. A ignorância cobra muito mais caro do que o investimento num curso. O acesso ao poder da palavra de Deus se dá através da fé. Como que eu acesso o poder? Pela fé. Quem nos ensina como usar este poder? O Espírito Santo. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos leva pela fé, pela medida da fé que recebemos, a acionar o poder da palavra de Deus. Nós temos aprendido que a fé, ela é estéril. A fé, ela é estéril. O que fecunda a fé é a palavra de Deus. O que fertiliza a fé é a palavra de Deus. Quando a sua fé conecta-se à palavra de Deus, algo começa a acontecer. Algo começa a ser liberado. Vamos entender isso aqui. Quem é abençoado quando nós usamos esse poder é a igreja. Quem é abençoado quando eu uso o poder da fé na palavra? As pessoas, a igreja. Quem é exaltado quando nós usamos esse poder? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é exaltado. Quem é derrotado quando nós usamos esse poder? Satanás e seus demônios. Quem recebe o galardão por concordarmos em usar esse poder, por acionarmos esse poder? Somos cada um de nós. Quando você mistura a fé na palavra de Deus, primeiro, Deus, Ele é abençoado. Deus é glorificado. Precisamos saber que Deus recebe a exaltação, recebe o louvor. Pessoas são edificadas. O inferno é derrotado. O seu galardão é multiplicado por você crer na palavra de Deus. No próximo ano nós vamos atingir a maturidade que nos permite dizer: está escrito. Está escrito. Quando surge um problema, está escrito. Quando eu tenho um sonho, quando eu tenho um alvo, quando eu tenho algo para conquistar, está escrito. Está escrito. O ministério terreno de Cristo Jesus foi
para nos ensinar que se vence todas as lutas usando a Escritura. Em toda situação, Jesus diz: escrito está, está escrito. Jesus tinha uma dificuldade, está escrito. O ministério terreno de Cristo Jesus foi para nos ensinar que conquistamos todas as possibilidades, profetizando, dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Olha o texto de Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Esse texto diz que se você tem uma luta, se você enfrenta uma doença, se você tem escassez, falta, se as portas começam a fechar, se você começa a se sentir em um lugar muito estreito, muito apertado, declare morte, declare fracasso com o poder da palavra de Deus, assim como fez Jesus quando amaldiçoou aquela figueira. Ele diz: seca-te. Na sua língua existe o poder da morte. Viu como que eu uso o poder da morte na minha língua? Você usa para dizer à enfermidade: câncer, seca-te. Escassez, morra. Maledicência, injúria, caia por terra. Medo, angústia, tristeza, saia daqui, em nome de Jesus. Fracasso, preguiça, desânimo, abatimento, eu te ordeno: seca-te em nome de Jesus. Existe poder na sua língua para você destruir, meu irmão. Destruir a adversidade, destruir a doença, destruir a escassez, destruir a falta, destruir o medo, destruir a angústia. E na sua boca também existe o poder da vida. Se você tem sonhos, se você tem alvos materiais, alvos espirituais, alvos emocionais, se você tem alguma conquista pela frente, declare vida. Como o poder da palavra de Deus. Jesus Cristo disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. O próprio Jesus, ele nos ensina dizendo: você pode matar uma figueira, você pode matar um problema, e você pode trazer à vida aquilo que você deseja, aquilo que você almeja. Aleluia. Em 2016, celebraremos o ano do jubileu. Será um ano onde entraremos em níveis mais profundos de unção. Mais profundos de unção. E você, me perdoe, mas em 2016, com a graça de Deus, eu vou acelerar. Se você, quando eu falo você, eu falo sujeito, né? Não digo você indivíduo, sujeito, geral. Se você já está meio escandalizado com algumas mensagens minhas, prepare-se. Prepare-se. A revelação será maior, a unção será maior, a alegria será maior, as vitórias serão maiores. Aleluia. Viveremos um ano onde o poder de Deus será visível, tangível em nós e através de nós. Meu irmão, minha irmã, você entrará em alguns lugares, a partir da meia-noite de hoje, você entrará em alguns lugares, as pessoas vão olhar para você, porque existe uma glória, existe uma unção, o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Assim será. Meu Deus. No ano do jubileu nós teremos os cumprimentos proféticos declarados por Deus a respeito do Messias, a respeito de quem é Jesus. Queridos, tudo quanto Jesus conquistou é direito nosso, é nossa herança. É nosso. Eu e você precisamos entender que nós temos poder no céu e temos poder na terra. Eu achava que era só poder na terra. Não, temos poder no céu também. Marcos capítulo 2, versículo 2 em diante diz assim: então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele, Jesus, lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico:
filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns barbudos mestres, professores, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Sabe quando você fica naquele loop de pensamentos? Você pensa um pensamento que leva para o outro, que leva para o outro, que leva aquele no começo, aquele no outro, 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 e fica pensando só aquilo, remoendo. Olha o que diz o texto. O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? Paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, pegue a sua maca e ande? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? O que é mais fácil dizer? Pergunta Jesus. Jesus está dizendo, assim como para mim, Jesus, é muito fácil dizer para o paralítico, levanta e anda, da mesma forma, para mim, Jesus, é muito fácil dizer, os teus pecados estão perdoados. Jesus está dizendo, eu tenho poder nos céus, e eu tenho poder na terra. Eu tenho poder para perdoar pecados, e eu tenho poder para influenciar e modificar a matéria. É isso que Jesus está dizendo. Olha o versículo de número 10. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra o quê? O que Jesus tem na terra? E quem foi que deu autoridade para mim e para você vivermos na terra? Em Lucas, Jesus diz assim, eis que eu vos dou poder e autoridade para você pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada vai causar dano à sua vida. E nada vai causar dano à sua vida. Jesus disse para que vocês saibam que eu, Jesus, tenho poder. Eu tenho autoridade sobre toda a terra. Olha o que ele diz no versículo. Disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Versículo 12. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Aleluia, que coisa tremenda, que maravilhoso. Quando Jesus pergunta, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados ou levanta-te e anda? Jesus está dizendo, é difícil dizer somente aquilo que edifica, aquilo que abençoa, aquilo que constrói. É difícil dizer palavras de vida e nunca palavras de morte. Isso é difícil. Tudo que Deus criou, ouça isso. Tudo que Deus criou foi dizendo e não fazendo. Como foi que Jesus perdoou os pecados do paralítico? Dizendo. Como foi que Jesus curou o paralítico? Dizendo. Vocês estão entendendo ou não? Como é que você será mais do que vencedor o ano que vem? Dizendo. Queridos, este é o ponto, esta é a chave. Este é o mistério.
Esta é a chave. Tudo que Deus fez foi dizendo e não fazendo. Tudo. Então disse Deus, haja luz e houve luz. Então disse Deus, haja separação e houve. Então disse Deus. Em 2016 eu quero que você exerça o poder realizando através daquilo que você diz e não através daquilo que você faz. Em 2015 você se frustrou em algumas áreas por fazer, levantou de madrugada, deitou tarde, levantou de madrugada, viajou, fez isso, fez aquilo, e está na hora de você começar 2016 dizendo, liberando decretos proféticos, liberando a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus ir na sua frente. Deixa a palavra de Deus ir na sua frente quando você for falar com aquele cliente. Deixa a palavra de Deus ir na sua frente quando você for assinar aquele contrato. Deixa a palavra de Deus ir na frente. Levante a sua mão se você sentir liberdade e diga assim: Espírito Santo, ajuda-me a realizar, dizendo, Espírito Santo, ajuda-me a conquistar, dizendo, aleluia, aleluia, aleluia. Muitos de nós falhamos porque vivemos fazendo. Estou cansado, estou exausto, fiz tanta coisa esse ano, e o resultado, meu irmão, muito pouco. A Bíblia Sagrada diz, crie, por isso falei. O falar é a manifestação da nossa fé na palavra de Deus. Como eu sei que eu tenho fé? Como eu vejo que você tem fé? Chegando perto de você e ouvindo o que você fala. Quanto mais você fala o que está escrito na palavra de Deus, mais você demonstra a sua fé. Quanto menos você fala ou menciona a palavra de Deus, mais você demonstra que você tem menos fé. Queridos, o tempo de chamar a existência através do que falamos chegou. Diga sempre, fale sempre a palavra de Deus, profetize as promessas de Deus. Nós temos que dizer, nós temos que proclamar a palavra de Deus. Nós somos filhos de Deus, temos acesso à palavra de Deus. A palavra de Deus nos foi dada, precisamos usá-la. Ela é lâmpada, ela é espada, ela é o martelo que esmiuça, ela é a seta, ela é a palavra de Deus. Está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Nos próximos meses, declare a palavra de Deus incessantemente. E descubra que nada poderá te resistir. E descubra que tudo será possível. Alguém grite amém. Comece a declarar a palavra de Deus. Descubra que nada poderá te resistir. Descubra que tudo te é possível pela palavra de Deus. Porque pela palavra de Deus os mundos foram criados. Está na hora de você profetizar abundância sobre a sua casa. Está na hora de você profetizar a abundância de Deus sobre cada membro da sua família. Está na hora de você profetizar bênção sobre teu marido. Está na hora de você profetizar bênção sobre a sua esposa. Você já sabe o defeito dele, você já sabe o defeito dela. Por anos você fala do defeito deles. Está na hora de você parar de falar dos defeitos e profetizar sobre a vida deles. Aleluia. Profetize bênção sobre a sua empresa. Você sabe o tamanho do mercado, você sabe a crise do mercado, você sabe o concorrente, você sabe o que é ilícito, você sabe isso, você sabe aquilo. Agora o que você precisa conhecer e saber é o poder da palavra de Deus nos seus negócios. Meu Deus!
Profetize bênção sobre o seu trabalho, profetize bênção sobre o seu ministério, profetize bênção sobre os seus estudos, profetize bênçãos. Em 2016, chegou um novo tempo. Queridos, é um novo tempo. É um novo tempo nessa igreja, é um novo tempo nesse ministério, é um novo tempo. É um novo tempo. Chegou o tempo de você declarar o que é, e chegou o tempo de você parar de declarar o que não é. É um novo tempo. É um novo tempo. Eu não sei se vocês percebem, a unção começou a crescer, a alegria está maior, o júbilo está maior, a unidade entre nós está maior. É um novo tempo. Eu declaro que nos próximos meses você se levantará como um profeta de Deus, como uma profetisa de Deus, homem e mulher de Deus. Você não irá declarar aquilo que você sente, você irá declarar aquilo que você crê. Por isso, pare de declarar o que você sente, comece a declarar o que você crê. Pare de declarar o que você ouve, comece a declarar a palavra de Deus. Não vivemos por vista ou por sentimento, amados. Quando ouvimos a palavra de Deus, quando cremos na palavra de Deus, quando declaramos a palavra de Deus, assim é. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. As palavras têm poder de mudar, de influenciar o reino espiritual. Jesus diz: o que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Você tem poder de influenciar os céus. Você pode tocar com a tua oração bíblica os céus. Você tem poder nos céus. O que eu estou dizendo, talvez você não está entendendo. Que eu estou dizendo que você tem passaporte, você tem crachá, você tem código, você tem senha, você tem acesso legal nos céus. O que eu estou dizendo é que quando você fica em pé sobre os seus pés, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, Ele é digno. O que eu estou dizendo é que quando você começa na oração, na declaração profética, quando você lá no seu escritório, lá no seu banheiro, lá na sua casa, lá no seu quarto, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa a hora, quando você fica em pé, e quando você começa a declarar profeticamente, você começa a circular, a andar nas regiões celestiais, e os anjos passando por você, os arcanjos passando por você, querubins e serafins te ouvindo. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe que você tem autoridade para abrir e para fechar, para ligar e para desligar. Os céus sabem quem você é. Oh, rabababa, shakatana, babababa. Hey, oh, 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 oh. Aleluia, aleluia, aleluia. O versículo diz assim: mas eu vou lhe mostrar o que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Jesus disse ao paralítico, vocês não estão entendendo. O que é que está paralisado na sua vida? O que é que está paralisado na sua vida? Qual área da sua vida que está paralisada? Relacionamento familiar, esposa, esposa, pais e filhos, emprego, negócios, sonhos, ministério. Quanto tempo, meu irmão, que você está de braços cruzados na igreja? Está na hora de você descruzar os braços e começar a andar. O seu ministério está paralítico, está paralisado, porque um dia alguém falou mal, porque alguém te criticou, alguém tirou o seu ânimo. Está na hora de você dizer aquela área da sua vida que está paralisada: a ti eu te digo, levanta e anda. A ti eu te digo, levanta e anda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não sei se você sente o que eu sinto.
Eu não sei se você crê no que eu creio. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O poder da palavra não é somente no reino espiritual, mas também sobre a terra. Eu declaro que em 2016, você irá caminhar no reino espiritual, assim como no reino material. Você vai ter liberdade lá na glória, diante do trono. Conforme diz Hebreus capítulo 4, você poderá se achegar com confiança, com ousadia, diante do trono da graça, porque você já alcançou graça. A Bíblia diz, a Bíblia permite você entrar com confiança, com ousadia, com liberdade, diante do trono da graça. Aleluia, aleluia. Por isso eu declaro que você vai caminhar no reino espiritual, no reino material. Você emitirá decretos proféticos nos céus, você emitirá decretos proféticos na terra. Que lindo mistério. Que lindo mistério. Vamos analisar como isso funciona. Romanos capítulo 8, versículos 31 a 34. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Diga amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pare, feche, estanque. Pare de olhar quem é contra você. Comece a olhar quem é por você. Esse é o mistério do texto. Este é o mistério do texto. Se eu perguntar para um empresário, me dê a lista daquilo que é contra você, ele vai na hora. Se eu perguntar para um casal, para uma família, para um pastor, para um ministro do evangelho, escuta, o que é contra você? Pronto, ele tem uma lista pronta. Mas esse texto está dizendo o seguinte: não preste atenção naquilo que é contra você, preste atenção naquilo que é a seu favor, aquilo que está com você. Quem é por nós? Deus é por nós, e isto basta. E isto é suficiente. Através dessa pergunta entendemos que alguém vai se levantar contra nós, mas também diz que quem se levantar contra nós está se levantando contra o próprio Deus, porque Deus é por nós. Ah, Pio, as vendas da minha empresa esse mês está fraca. Quem é por você? Pio, estou desempregado, começo 2016 desempregado. Quem é por você? Pio, eu fui no médico, ele disse que eu tenho câncer. Quem é por você? Diga para o inferno ouvir você, para o inferno ouvir a sua voz. Assim, para o inferno ouvir. Lá o pessoal de Maringá, o pessoal de Londrina, os grupos que estão reunidos aí no Brasil, em alguns lugares, acompanhando esse culto. O pessoal da internet, eu tenho certeza que tem, sei lá, 5, 10, 15 mil pessoas nos acompanhando pela internet nesta hora. Diga assim com toda a fé do seu coração: Deus é por mim. Deus é por mim. Mais uma vez, Deus é por mim. Mais uma vez, Deus é por mim. Você percebeu o que você acabou de declarar, de profetizar? Isso é um decreto profético. Vem cá. Você vai precisar comprar rosa ungida? Lenço do Pio ungido precisa? Sal grosso você precisa? A campanha de 7 cabeçadas no pé da cruz você precisa? Meu Deus.
Deus. Por isso, eu e você não oramos baseados no medo. E o que significa isso? Deixe-me exemplificar. Nós não oramos mais assim: Deus, não permita que eu fracasse. Deus, não permita que a minha empresa quebre. Deus, não permita que os meus filhos caiam nas drogas. Deus, não permita que os meus filhos entrem em fornicação. Deus, não permita que o meu pastor adultere. Deus, não permite que o meu marido adultere. Deus, pare de orar isso, meu irmão. Isso é oração do fracasso, isso é oração do medo. Vocês conseguem entender? Você vai orar e dizer assim: Deus, obrigado porque o meu esposo é um santo homem de Deus. Deus, obrigado porque a minha esposa, ela está mais ungida do que nunca. Deus, obrigado porque os meus filhos são herança do Senhor. Pai, eles vão crescer, as rodas da minha casa, e vão frutificar para o teu nome. Deus, obrigado porque essa empresa, o Senhor é sócio dela, e essa empresa vai crescer, vai multiplicar, vai avançar, vai conquistar. Deus, obrigado pela igreja que eu tenho. Deus, nós vamos conquistar o nosso bairro, depois do bairro, perto do bairro, nós vamos influenciar a cidade. Deus, nós vamos eleger o prefeito, nós vamos eleger o governador, nós vamos eleger o presidente. Deus, a igreja está crescendo. A nossa oração, irmãos de Maringá, a nossa oração não está centrada no negativo, a nossa oração está centrada no positivo. A nossa oração não está focada no não, a nossa oração está focada no sim, no amém, porque nele nós temos o sim, em Cristo nós temos o amém. O versículo 32 diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, meu Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por mim, como não nos dará juntamente com o seu filho e de graça todas as coisas? Ah, não é possível, né? Queridos, se Deus tivesse 4 filhos, 5 filhos, tivesse dado um, ele tinha 4, então ele deu um. Se ele tivesse dado ouro, ele é dono de todo ouro, ele deu um pouco de ouro. Se ele tivesse dado alegria, qualquer outra coisa, tudo que Deus poderia dar, se ele tivesse dado, ele teria dado aquilo que ele tem muito. Mas a única coisa que ele tinha, um só, um único filho, só um filho. Aquilo que era mais escasso era o seu filho, e ele deu. Se ele deu o de mais caro, de mais precioso, de mais exclusivo, de mais único, como é que ele não nos dará, juntamente com o seu filho, todas as demais coisas? Esse texto está dizendo: pare de duvidar. Esse texto está dizendo, já que Ele deu o Filho dele para você, quando você pede alguma coisa para o Pai, saiba que o Pai está dando por sua causa e por causa do Filho dele que já está em você. Você consegue entender isso? Que quando Deus responde a sua oração, Ele está abençoando o Filho dele que habita em você? Não somente você. Ele nos deu o seu Filho. Deus entregou o seu Filho. A quem Ele entregou o Filho dele? Diga: a mim. Amém. Qual é o valor que você tem aos olhos de Deus? O mesmo ou maior valor do que o Filho dele?
Você não precisa pular as 7 ondas, você não precisa vestir de branco, você não precisa jogar búzios, você não precisa ir na cartomante. Ei, eu estou declarando o seu futuro. Você está em Cristo, você é nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Os melhores dias da sua vida estão chegando. Os melhores dias da sua vida estão chegando diante de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Como não nos dará juntamente com Cristo Jesus todas as demais coisas? Como não nos dará com Jesus todas as coisas? Quantas coisas você tem direito de desfrutar em 2016? Quantas? Quantas? Os irmãos do mezanino, quantas? Todas. Queridos, todas. Como não nos dará juntamente com Jesus todas? Meu Deus, eu não sei quanto a você dá vontade de sair correndo e gritando. Juntamente por causa de Cristo Jesus, eu e você que cremos, temos o direito legal a todas as coisas. O verso 33 diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem? Quem é que justificou e justifica você? Esse texto diz que haverá sim acusação. O único acusador que se levanta contra você é o diabo, através de pessoas. Ele se levanta para acusar você, mas saiba que Deus não aceita nenhuma acusação contra você. Pois em Cristo Jesus fomos considerados justos, justificados. É Deus quem nos justifica. Então o diabo tenta acusar você para você mesmo. O diabo leva a acusação diante de Deus. Deus diz: não, eu não aceito a acusação. O diabo fica com a acusação na mão e diz: o que eu vou fazer com essa acusação? Aí ele chega diante de você e leva a acusação contra você e acusa você. E você acaba aceitando a acusação contra você. Deus não aceita, mas você aceita. Sabia disso? Deus não aceita acusação contra nós. Mas muitas vezes vem um acusador contra a minha vida e contra a sua vida e você aceita. Você acaba aceitando a acusação contra você. Ei, acusador. Você está me acusando? Vamos fazer o seguinte, ó. Fale com meu pai. Fale com ele. Fale com ele. Faça essa representação. Abra esse processo lá, diante do trono dele, lá no Supremo Ultra Big Tribunal. Tribunal Universal. Vai lá. O Tribunal Universal diz: todas as acusações que estavam nas garras do inferno contra o pio, eu arranquei das mãos de Satanás e cravei na cruz. Não há acusação contra ele. Meu irmão, pare de se autoculpar. Pare de se autocondenar. Você teve um problema na sua empresa, ela quebrou uma vez. Pare de achar que agora essa empresa que Deus te deu vai quebrar de novo. Não aceite acusação. Você que veio para Jesus agora, e veio de um relacionamento, de um casamento destruído, de um divórcio, algum problema assim, agora você está em Cristo, você está inseguro, achando que você vai divorciar de novo. Vai não! Pare de você mesmo acatar, receber, aceitar a acusação contra você mesmo. Meu Deus, fomos justificados, somos justificados, Deus nos fez justos, aleluia. Olha o verso 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, condenado em meu lugar. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem é que advoga a nossa causa diante do Supremo Tribunal dos Céus? Jesus. Jesus. Quando esse texto diz que Jesus é nosso intercessor, significa que alguém tentará nos acusar, mas não terá êxito. Qualquer calúnia, qualquer maledicência, qualquer arma construída para te destruir, não irá prosperar. Em que você vai viver em 2016? Na mentira do acusador ou na verdade do intercessor? Em que você vai viver em 2016? Na mentira do acusador ou na verdade do intercessor? Entre nas primeiras horas do ano com a cabeça erguida. Saiba que nem a economia nacional ou mundial, nem as previsões negativas, o jornalista disse isso, o ministro disse aquilo, não sei quem disse aquilo outro, queridos, eles não são profetas. Eles não são profetas. Eles não conhecem a palavra de Deus. A palavra de Deus não está sujeita às tendências econômicas do Brasil ou do mundo. Entre esse próximo ano com a sua cabeça erguida. Não aceite, saiba que nem as acusações de pessoas ou acusações do inferno, nem as derrotas pelas quais você já passou, nem as frustrações que você já teve na vida, nada poderá mudar quem você é em Cristo Jesus. Deus já nos justificou, Ele já nos declarou justos. Diga assim por gentileza: Deus é por mim, nada poderá me resistir. Deus me justificou, tenho acesso a todas as bênçãos. Jesus é meu intercessor. Aleluia, 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 aleluia. Me permita, por gentileza, mais 10 minutinhos. Eu quero revelar um mistério aqui para você. Revelar um mistério. Romanos 12, 2, moldados pela palavra de Deus, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que o mundo tenta nos moldar? Com ideias. Com ideias. Mães, você que tem filhas, meninas, juniores, adolescentes, não tenta vestir a sua filha como o mundo veste as filhas dele. O texto é muito claro, o texto bíblico é muito claro. Não se amolde ao padrão deste mundo. Como é que o mundo tenta nos moldar? Com ideias. Como uma ideia nos influencia? Através de palavras, através de imagens. Para não recebermos o modelo do mundo, o molde do mundo, devemos deixar de ouvir o que o mundo está dizendo. Mas para receber o molde de Deus, devemos ouvir o que a palavra de Deus está dizendo. Por isso, ao recebermos com fé a palavra de Deus, a palavra de Deus nos modela. Devemos permitir, devemos querer ser modelados pela palavra de Deus. Permitir que a palavra de Deus exerça influência sobre nós. Então nós podemos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus só atua nas pessoas que têm o molde da palavra e não o molde do mundo. Deus, Ele sempre nos dá entendimento da vontade dEle. Segundo um filósofo chinês, Liang Shunfeng Piu, ele diz assim:
Entendimento, entendimento é a capacidade de discernir segundo a verdade. Entendimento é a capacidade de discernir segundo a verdade. Querido, nem toda certeza sua é verdade. Eu tenho certeza, mas pode ser uma certeza de mentira, mentirosa. A Bíblia diz que o segredo da conquista tem tudo a ver com a nossa maneira de pensar. Por isso a necessidade da renovação da nossa mente. O que é isso? Nós somos espírito, alma e corpo. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, o Espírito de Deus vem habitar no nosso espírito. Mas a nossa alma, que é formada por mente, vontade e emoções, a nossa alma permanece a mesma. O espírito é novo, o espírito está perfeito, o espírito está pronto, mas a alma não. Renovar a mente é repetir para nós mesmos, uma vez, 2, 3, 10, 15, 20 vezes a palavra de Deus. É o Espírito falando à alma, o Espírito falando à alma, como se fosse um martelo, como se fosse uma marreta na mão do Espírito, batendo na alma e formatando a alma, dando um novo formato a ela através da palavra. Até que a nossa mente seja renovada, até que a nossa mente assuma forma, o modelo da palavra de Deus. O pensamento é o ponto de contato para Deus liberar o que Ele tem na palavra dEle a nós. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, mas não basta termos a mente de Cristo, precisamos ter os pensamentos de Cristo na mente de Cristo. Muitas vezes Deus não nos usa e nem dispensa as abundâncias das bênçãos dEle, das riquezas dEle, porque nós falamos o contrário do que está na palavra dEle. Existe em nós, em nosso espírito, um grande poder. Existe em nós, em nossa alma, em nossa mente, uma oposição ao Espírito Santo que habita no nosso espírito. Quando os pensamentos no nosso espírito estão alinhados com os pensamentos da nossa mente, flui de nós um poder, uma unção, uma força tremendamente capaz e poderosa. A hora que o meu espírito e a minha alma se alinham na mesma forma, no mesmo molde, tudo é possível. Tudo é possível. O mesmo pensamento bíblico que está no nosso espírito deve estar na nossa mente, depois deve estar na nossa boca, depois deve estar na nossa imaginação. Em seguida, você acionou um milagre. Bem simples. É assim que você atua no reino de Deus e no reino dos homens. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a doença, vida vitoriosa. Alinhando tudo o que está revelado ao teu espírito com a sua mente, com a sua razão, com a sua lógica. Eu quero liberar alguns decretos proféticos sobre a sua vida. No ano do jubileu, para nós que estamos em Cristo Jesus, está liberado o cumprimento espiritual dos decretos proféticos que se referem a Cristo Jesus. Isso que é o ano do jubileu. Aquilo que foi dito a Cristo Jesus é nosso, nos pertence, a nossa herança. Aleluia. Amados, existe um poder tão grande no indivíduo, mas existe um poder maior no corpo, na coletividade. Esse nosso culto, nós que estamos aqui, mas aqueles que nos acompanham pelo rádio, pela internet, nós estamos reunidos aqui há mais de 10 mil pessoas nesta hora. E você imagina essas 10 mil pessoas fazendo um decreto profético, juntos, em fé, concordando, num só espírito. Meu Deus, vamos nos unir em uma só fé, em um só espírito, uma só esperança, e vamos fazer essa declaração profética, esse decreto profético. Eu gostaria que você ficasse em pé, por gentileza. Aleluia.
Aleluia, aleluia. Eu gostaria que você prestasse atenção no que você vai dizer. Eu gostaria que você colocasse fé. Eu gostaria que a sua declaração tivesse uma força, um conteúdo. Eu não sei se eu consigo me explicar. Eu vou dizer aqui: o Espírito do Senhor está sobre mim. Vou pedir para você repetir. E quando você repetir assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu gostaria que você dissesse isso, mas assim, com todo o seu ser. Que você enxergasse isso, que você declarasse isso. Meu Deus, meu Deus. Agora imagina todos nós dizendo. Imagina a força disso, a força dessa declaração. Aleluia. Se você sentir desejo, você sentir liberdade, feche os seus olhos e repita comigo assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Eu sou ungido do Senhor. A unção de Deus flui livre e abundantemente através da minha vida, para curar os doentes, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para libertar os cativos, para libertar os viciados, para libertar os amarrados, para pregar a palavra de Deus com amor, com poder e com graça. O Espírito do Senhor está sobre mim para consolar os que andam tristes, para dar o óleo da alegria, para dar vestes de louvor, para manifestar a glória do Senhor, o meu Deus. Aleluia. Diga assim: o tempo de reconstruir chegou. O tempo de restaurar chegou. O tempo da renovação chegou. Por isso eu sou chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso eu sou chamado de ministro de Deus. Eu me alimentarei das riquezas das nações. Tudo quanto eu perdi, agora eu recebo em porção dupla. Nesse momento eu começo a desfrutar da minha herança. Eu chamo a existência saúde no meu corpo, saúde nas minhas finanças, saúde na minha alma, saúde no meu ministério, saúde na minha família, saúde intelectual, saúde relacional. Os meus descendentes serão conhecidos como bem-aventurados. Todas as pessoas que me virem saberão que eu sou um abençoado pelo Senhor meu Deus, o Criador dos céus e da terra. Nesse momento, eu declaro a todos os poderes das trevas: vocês já estão vencidos. Eu anulo os seus planos, os seus projetos contra a minha vida. Eu anulo toda palavra que você lançou contra a minha vida. Espíritos malignos, afastem-se, afastem-se
de tudo aquilo que Deus tem me dado. Saiam da minha casa, do meu trabalho, da minha empresa, do meu ministério, dos meus sonhos. Saiam todos. Eu digo agora: fora, 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 em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga ainda com toda a convicção do seu coração: Deus é grande, o meu prazer no Senhor, a minha alma regozija-se em Deus, o meu Senhor, pois Ele me vestiu com vestes de salvação, Ele me vestiu com manto de alegria, com manto de justiça. Ele fortaleceu os meus passos. Ele preparou um caminho de paz, um caminho de vida, para eu caminhar durante o ano de 2016. Estes são os decretos proféticos que eu faço em o nome do Senhor, pois Ele faz nascer a justiça e o louvor das nações, e todos me chamarão bem-aventurado, agraciado do Senhor, servo do Deus Altíssimo, conquistador de nações, vida abundante, perfume de Gileade, rocha estabelecida, governo inabalável, porque assim eu sou, em o nome de Jesus, para a glória do teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Se